Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Vamos orar? Pai amado, obrigado por este dia, obrigado pelo teu cuidado para conosco. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Ajude-nos, ó Pai, para que possamos refletir a imagem do Senhor, sermos bênçãos onde o Senhor quer. Rogamos por isso, ó Pai, que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, para que possamos depender do Senhor a todo instante. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos continuar então. A Sandra teve o desafio de passar a aula na semana passada sozinha, mas estou de volta aqui. O ponto, nós estamos falando sobre o triunfo da graça. Daqui a pouquinho a gente vai revisar isso ao vivo com vocês. Mas só para a gente continuar, então, nós estamos falando do triunfo da graça, o ponto 2 que fala do castigo, lembrança da necessidade diária. Então, a semana passada ela falou sobre o item A, que seria a dor na criação de filhos, o item B, o conflito conjugal, o item C, trabalho doloroso, D, morte. Espero que você tenha assistido a lição, né? Então, senão você vai ficar aí perdido, né? E o último tópico desse ponto, ele vai falar sobre a resposta de Adão. E isso está lá no versículo 20, tá bom? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. O autor aborda uma coisa interessante em relação a isso, né? Depois de tudo que Eva fez, o autor até brinca aqui que talvez ele poderia ter dado o nome de Mortícia depois do que Eva causou. Mas é aí que está interessante, ele entende o papel redentor de Deus ali. E ele, ao invés de colocar o nome de Mortícia ou qualquer coisa parecida, que lembrasse o que aconteceu, ele dá o nome de Eva, que seria a mãe de todos os seres viventes. Então ele entende esse plano e a continuação do propósito de Deus de reproduzir. Então é bem interessante isso. Nós já falamos algumas aulas anteriores sobre a questão do joguinho de palavras que existe, né? Nós falamos em relação a quando eles cometem um pecado, que eles estavam nus, né? Aquele joguinho de palavra que teve. E aqui mais uma vez existe uma palavra, um jogo de palavras em relação ao próprio nome, né? De Eva que o autor coloca. E é engraçado que esse jogo de palavras também mais para frente lá no Novo Testamento você também vai ver isso quando Jesus fala para Pedro, né, sobre esta pedra eu te colocarei. Então é interessante como a Bíblia trata alguns jogos de palavra para reforçar ou para dar entendimento em relação a essa questão. A evidência mais clara que o autor coloca sobre o que Adão tinha, ele fala o seguinte: a fé de Adão e a provisão de Deus são evidentes nestes versículos. Deus iria salvá-los e garantir que não viveriam para sempre naquele estado. A fé de Adão é vista quando dá nome à sua esposa, Eva, que significa viva. Assim, Adão está olhando para o futuro e não principalmente para a morte. A fé de Eva será vista mais tarde quando ela dá nome Caim, né, ao primogênito, porque ele foi adquirido do Senhor. Então a gente vê claramente o entendimento de Adão, a esperança que eles notoriamente
é notada aqui em relação ao plano redentor de Deus para a vida deles. E para encerrar, então, esse estudo com relação ao resultado da queda, com relação à graça, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a provisão de Deus. Nos versículos 21 a 24, nós vamos encontrar, então, essa provisão de Deus. Na aula passada, nós citamos que quando Deus trouxe a sentença para a serpente, foi uma sentença mesmo, né, de uma condenação. E para Adão e Eva foi uma disciplina. Eles foram acolhidos como filhos, né? O Weber vai ler para a gente 21 a 24. Gênesis capítulo 3, 21 a 24. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É muito triste, né, esse trecho todo, mas nós vemos aí uma esperança. A esperança que Deus providenciou para nós, simbolizando desde aquele momento que um dia Jesus viria, né? Precisou colher folhas de figueiras para tentar ali cobrir a vergonha do homem. Precisou que animal fosse morto, derramamento de sangue, já num simbolismo que Jesus um dia nos resgataria através de sua morte na cruz. E tudo isso dando esperança para o homem, mas mostrando todo esse caminho que seria feito até então. Então nós vemos aí que sozinhos Adão e Eva não teriam esperança nenhuma, mas Deus estava com eles o tempo todo, providenciando e dando-lhes esperança de que um dia eles poderiam sim ser religados a Ele através do sacrifício de Cristo na cruz. Através de Cristo nós podemos ser restaurados, né, e religados a Deus. Então, nós vemos a graça de Deus sempre manifestada em todo esse sentimento, né, em todo esse desenrolar da história, Deus providenciando para que o homem tivesse então essa salvação em Cristo Jesus. E é muito interessante quando nós vemos aqui a questão de Deus barrar o caminho de volta para a árvore da vida, para o bem do casal e de todos nós. Porque barrando esse acesso da humanidade à árvore da vida, Deus abriu caminho para que seu filho, até o Calvário e a árvore da morte chamada cruz, pudessem nos alcançar. A árvore da morte para Adão e Eva e toda a humanidade se transformou numa árvore da vida na cruz de Cristo, onde os nossos pecados foram pregados, porque Ele morreu e nós podemos viver para sempre. Então esse é o resultado da graça diante da queda do homem. Amém. Vamos encerrar então? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque mesmo diante de uma história que teve um final, um início tão bonito, Senhor, criando todas as coisas e dando uma atenção e um carinho especial à criação do homem e da mulher, e logo em seguida vemos a queda e tantas coisas ruins acontecendo, mas o Senhor sempre trouxe esperança. Obrigada porque essa esperança, desde lá de Adão, chegou até nós. Obrigada porque Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou em nosso lugar. E agora nós podemos, através da cruz de Cristo, vivermos num lar, numa família transformada e resgatar
o seu propósito quando o Senhor pensou em criar a família. Que possamos ser desafiados por estes ensinamentos e vivermos a vida que o Senhor planejou para nós como casais, como família. Abençoe cada casal, abençoe esta igreja, abençoe cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém.